Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de biologia. Dessa vez o conteúdo serão os ácidos nucleicos, né? Continuação do estudo do capítulo 3, as bases moleculares da vida, do livro Biologia Moderna, do autor Amabis, tá? Vamos às características gerais dos ácidos nucleicos, né? Como o nome já diz, ácidos nucleicos são substâncias ácidas, né? São substâncias orgânicas compostas aí principalmente pelo elemento carbono. E os dois ácidos nucleicos são DNA e RNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, né? A gente geralmente utiliza DNA e RNA, que são as siglas na língua inglesa, mas em português a sigla para ácido desoxirribonucleico é ADN. A princípio, acreditava-se, né, que o DNA e o RNA estariam presentes apenas no núcleo das células eucarióticas, né, formando os cromossomos e parte dos nucleolos, mas hoje em dia já se sabe também que existe DNA em pequena quantidade nas mitocôndrias e também nos cloroplastos, né, que são organelas celulares. O DNA, ele é o nosso material genético. Então, a função do DNA é carregar as informações genéticas dos indivíduos, né? São as informações que passam de pai para filho. O RNA é o ácido ribonucleico. Em português, a sigla para ácido ribonucleico é ARN, mas a preferência é sempre pelo RNA, né? Costumeiro. É encontrado no nucleolo, nos ribossomos, no citossol ou citoplasma, nas mitocôndrias e também nos cloroplastos. O RNA é fundamental porque atua na síntese das proteínas, né, na produção das proteínas. Esse conteúdo é uma introdução, é um conteúdo base para diversos conteúdos que a gente vai estudar posteriormente, como, por exemplo, o núcleo celular, a síntese de proteínas, a genética na terceira série e a biotecnologia, só para citar alguns conteúdos extremamente importantes para quem quer prestar vestibular, para quem quer fazer um bom Enem, para se autoconhecer também, tá? E entender como muitas coisas funcionam ao nosso redor. Então, esses são os dois ácidos nucleicos. Aqui você tem a ilustraçãozinha, né, de uma célula mostrando o núcleo, o nucleolo, mitocôndrias. Como essa é uma célula eucariótica animal, não vai ter cloroplastos para mostrar. Continuando com as características gerais, tanto o DNA como o RNA são formados pelo encadeamento, pela união de moléculas menores, que são chamadas de nucleotídeos, e esses nucleotídeos são formados por três tipos de substâncias químicas. Um grupo fosfato, né, que é o que dá a condição ácida, uma pentose, que é um açúcar com 5 carbonos, e uma base nitrogenada, que existem são 5 bases nitrogenadas. A união apenas de uma pentose com uma base nitrogenada é chamado de nucleosídeo. O nucleotídeo precisa ter as três substâncias juntas. Aqui uma legenda, para a gente não esquecer: base nitrogenada, cadeia de carbonos que contém nitrogênio, pentose, um açúcar simples com 5 átomos de carbono, e o fosfato, que é o íon de ácido fosfórico, por isso que são ácidos nucleicos, né? Então, aqui nós temos detalhadamente a estrutura do ácido fosfórico, tá? Aqui o elemento fósforo, os 4 oxigênios e os 3 hidrogênios, pentoses, que aí a gente vai ter no DNA a desoxirribose, isso daqui, e no RNA a ribose. A diferença entre elas está aqui, ó. A ribose vai ter OH nessa posição e a desoxirribose é apenas um hidrogênio.
Em relação às bases nitrogenadas, elas são classificadas em dois tipos. As pirimidínicas, que são as bases nitrogenadas que vão conter apenas um anel benzênico na sua estrutura. As purínicas, que vão ser as que têm dois anéis benzênicos. Então, aqui você tem as pirimidínicas, citosina, timina, uracila. Notem, ó, o anel benzênico é essa estrutura aqui. E as purínicas, adenina e a guanina. Dentre as 5 bases nitrogenadas, o que vai diferenciar DNA e RNA, ambas vão ter 4 bases, porém, o DNA vai ter a base timina e o RNA não vai possuir essa base. No lugar da timina vai ter uma uracila, então há essa substituição. Então você observe que guanina e adenina e citosina vão estar em ambas as moléculas. Só timina e uracila que vão alternar. Timina no DNA e uracila no RNA. As bases vão estar sempre organizadas em pares, né? São pares de bases. Esse pareamento, né, vai se dar através de ligações de hidrogênio. Nessa imagem, a gente tem o pareamento da timina com a adenina, ligadas aí por 2 pontes de hidrogênio, e a guanina com a citosina, que vão estar sempre ligadas por 3 pontes de hidrogênio. Então, aqui são os pares. No DNA, guanina com citosina, sempre guanina vai estar em par, né, fazendo par com a citosina, tanto no DNA como no RNA, e a adenina no DNA fazendo par com a timina. Isso na estrutura do DNA. Na estrutura do RNA, de novo, guanina com citosina, porém, a diferenciação, a adenina vai estar fazendo par com a uracila. Então, aqui tem até o detalhe, ó. Uracila substitui timina no RNA. A estrutura do DNA, você pode observar aqui a união dos nucleotídeos, ó, guanina com citosina. E o DNA ele vai ter uma estrutura de dupla hélice. Então, são 2 fitas ligadas uma na outra através das pontes de hidrogênio, formando essa dupla hélice. Você tem aqui a estrutura do DNA e aqui como a estrutura molecularzinha tridimensional do DNA. E o RNA, a estrutura dele, ó, é apenas de uma fita, tá? O DNA, o RNA, perdão, nós temos 3 tipos. O RNA transportador, o mensageiro e o ribossômico. Aí vocês vão entender por que ele é prioritariamente apenas de uma fita, para que a função dele seja desempenhada da maneira correta. Então, o comparativo entre os dois, a estrutura do DNA e a estrutura do RNA. Obrigada pela atenção de vocês e lembre-se, comece onde você está, use o que você tem e faça sempre o que você pode. Então, até a próxima.